religioso A, B, C, D ou E, que não vem ao caso, nem sempre se tem esse cuidado. E isso requer algo para nós entendermos. A gente sempre faz uma reflexão antes de fazer essa breve apresentação do trabalho. E eu quero me referir a um período datado que varia, isso na teologia varia muito, dependendo de quem estuda, das fontes que levanta, mas em torno de 86 a 89 depois de Cristo. O que está ocorrendo? Jesus passa pelo processo que todos vocês conhecem e o cristianismo começa a se expandir. E quando o cristianismo começa a se expandir, e a gente não tem como, a gente tem que entender a expansão do cristianismo pelo período histórico que estava ocorrendo ali. Não é algo referente à velocidade das informações que se tem hoje. É um outro período histórico, e você tem os apóstolos que começam a sair de Jerusalém, levando os ensinamentos do cristianismo. O mundo ele era predominantemente pagão. Até em virtude do crescimento de Roma, adoravam os deuses romanos. Por quê? Porque eram sociedades de cunho politeísta. O que são sociedades de cunho politeísta? São sociedades que se adoravam diferentes deuses, que forneciam uma explicação, especialmente para fenômenos da natureza que não se compreendiam. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Você pega os bárbaros. Os bárbaros viam um trovão no céu e não entendiam o que era aquilo. Não tinham conhecimento para entender que aquilo era um fenômeno natural. E toda vez que não se tinha o conhecimento para entender aquilo, criava-se um Deus com letra minúscula e automaticamente aquilo estava explicado. Thor, o Deus do trovão. Odin, o Deus supremo. Olha, sociedades movidas pela honra da guerra. Atena, e aí vai. E quando os apóstolos começam a andar, Paulo de Tarso era um deles. Que antes de se chamar Paulo de Tarso, se chamava Saulo. E eles chegam no Chipre. E quando chegam no Chipre, Roma havia colocado um cônsul que se chamava Sérgio Paulo. Isso está nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, isso que eu vou falar para vocês aqui agora. Ele, com mais um apóstolo, chega e tenta se aproximar de Sérgio Paulo, que era muito aberto a questões espirituais. Só que perto de Sérgio Paulo, havia um curandeiro, um mágico. Eu vou usar o termo mágico aqui, é para ser, vamos dizer assim, para honrar a casa. Não daria para usar outro termo. Acho que todos vocês estão entendendo o que eu estou falando. Cujo nome era Elimas. Conhecido como tal, Bar Jesus. Quem era Bar Jesus? O que significava o nome Bar Jesus? O filho de Jesus. Esse era o significado. Bar Jesus, o filho de Jesus. E Elimas controlava o cônsul. E ele controlava de que forma? Fazendo mágicas, fazendo espetáculos. Ele não era nenhum filho de Jesus, em termos que eu quero dizer para vocês, para não ser mal entendido, ele não era nenhum emissário de Jesus posto ali, muito pelo contrário, ele era um charlatão, desculpe o termo. Um charlatão que fazia mágica. E o cônsul se encantava com as mágicas que ele fazia. E se encantava por quê? Porque as mágicas, para aquele que não conhece como elas são feitas, elas têm o tom de encantar. A pessoa faz o dinheiro desaparecer na tua frente.
E você está falando no ano de 86 depois de Cristo. Não estamos falando hoje que se a gente abrir o YouTube aqui, a pessoa conta como que fez a mágica. Não. E ele dominava Sérgio Paulo. E quando os apóstolos se aproximam, qual era a missão dos apóstolos? Levar os ensinamentos de Jesus. Ele tenta afastar os apóstolos. Tenta convencer, inclusive Sérgio Paulo, a exterminar a vida dele. E aí o que acontece? Conta lá o capítulo 13º. Quando isso se dá, os apóstolos fazem com que Bar Jesus perca a visão. Por quê? Porque era a forma que se tinha de mostrar que os ensinamentos do Cristo que estavam postos nos evangelhos do Cristo, vamos pôr dessa maneira, nos ensinamentos de Mateus e depois de Paulo, eram o único caminho. E o caminho é que se ponha, o caminho do Cristo é o caminho da humildade. E por que eu estou falando isso para vocês? E aí eu volto naquela questão de novo. Quando a gente chega para vocês e fala assim, olha, nada que acontece aqui é espetacular. Nada que acontece aqui é feito para enganar ninguém. Ninguém vai cair aqui no chão. Ninguém vai falar palavras que não se entendam. Por quê? Porque essa não é a linguagem do Cristo. Só que essa questão, quando você pensa Bar Jesus não ficou no período histórico. Outros vieram como outros estão vindo hoje. E, infelizmente, ele tem em todas as religiões. Que se utilizam da mágica, que se utilizam de frases de efeito, para tirar o dinheiro das pessoas, para enganar as pessoas. Imaginem só, se você pega uma pessoa que está passando um momento difícil da vida, e ninguém vem numa casa espiritual se não está passando um momento ímpar na vida. E você vai e fala, tem uma conduta para uma pessoa, ao invés de você ajudá-la, você vai destruí-la. Por quê? Porque a religião ela não é o espaço do espetáculo. O espaço do espetáculo é o teatro, é o cinema, é o bar. A religião não. A religião é o espaço de pessoas sérias, comprometidas no que estão fazendo. Não o espaço do espetáculo. E a gente vê muitas vezes pessoas que às vezes, e é duro falar isso, que você tem diferentes religiões que comandam casas, mas tem posturas no mundo que são lamentáveis. Lamentáveis. Porque existe uma questão, minhas irmãs e meus irmãos. Toda vez que a gente se propõe a trabalhar pelo bem, a trabalhar pela verdade, a trabalhar pelo Cristo, a conduta que todos nós temos que ter, ela vai muito além daquela porta. Senão é frase vazia, senão é o Bar Jesus reencarnado. Olha, eu já disse isso em outros momentos. Poxa, o Carlos vem aqui fazer a palestra, né? Os trabalhadores estão ali dando passe, você tem os mentores, e aí vocês nos encontram lá fora com uma postura não digna. O que acontece? Acabou a casa. Acabou a casa. Pô, mas eu vi a pessoa bêbada ali fora. Eu vi a pessoa enganando a esposa ali fora. Eu vi a pessoa enganando o marido ali fora. Como que pousa ora, mas ora, bolas. Que isso? Que isso? Olha, eu vi a pessoa ofendendo outra ali fora. Vi a pessoa tendo uma postura. Não. O
verdadeiro compromisso, ele é pela vida. Pela vida. É por isso que você tem charlatões em todas as religiões, mas você também tem pessoas que são muito sérias em todas as religiões. É por isso que a gente se sente à vontade de falar aqui na frente, que quando você vê uma pessoa séria, é de se admirar, um padre da Igreja Católica, como tantos que eu conheci, tantos, que inclusive estudaram em Roma. Que hora te conta as passagens? Estudaram em Roma. Sérios, pastores sérios, dirigentes de casas espíritas sérios, dirigentes de casas espiritualistas sérios, dirigentes do candomblé sérios. Porque você tem muito, e graças a Deus é a maioria. O espaço do espetáculo, a religião não tem que ser o espaço da diversão de ninguém. As pessoas têm que chegar, seja numa casa espírita, espiritualista, seja num templo, numa igreja evangélica, na católica, na protestante, ou com tantas denominações que se tem que chegar ali porque precisam. Tem que chegar ali porque confiam. Não porque ali vai ter um espetáculo. As pessoas não precisam de espetáculo. As pessoas não precisam de show. Olha, eu vou te curar. E começa a jogar a cadeira para cima, a hora que está lá fora, a pessoa abandona o médico, quando vai ver, está mais doente que quando entrou. E aí, como que fica? Percebem como isso é sério, gente? Toda a espiritualidade do bem que trabalha nas casas sérias, como essa que aqui está, se inclui, e falo isso fazendo referência aos trabalhos que se desenvolvem aqui de segunda a sexta-feira. Trabalhos sérios, de pessoas que querem fazer o bem. Não há espaço para nenhum vacilo. Não há espaço para nenhuma brincadeira. Não há espaço entre nós para aqueles que não honram os ensinamentos de Jesus. Porque senão, nós estaremos na categoria de Bar Jesuses, que tanto se tem por aí. Nós estaremos na categoria de mágicos. E magia é entretenimento, não é religião. Isso é um grande desafio que se põe. Magia é entretenimento, não é religião. Porque magia é ilusão. Jesus nunca iludiu ninguém. Esse é o desafio que se põe, penso eu, a todos nós. E infelizmente, minhas irmãs e meus irmãos, no período que nós estamos vivendo hoje, você tem charlatões e charlatões, e charlatões e charlatões e charlatões encarnados a todos os cantos. Por isso é necessário o crivo. Por isso é necessário o estudo. Porque quando você lida com pessoas que se travestem do ensinamento do Cristo, mas estão apenas travestidos disso, até porque uma roupa eu vou ali fora e compro, desde que eu tenha condições, o poder de convencimento dessas pessoas muitas vezes é muito grande. E essas pessoas acabam levando outras ao abismo. Eu já disse isso para minha esposa e para o Rubens, que está sentado ali atrás. Tenho pena das provações que levam e das dívidas que levam quem raciocina o mundo nessa lógica. Não tem ideia no campo que está. É um caminho cuja volta será muito dolorida. Que Jesus abençoe a todos vocês. Saibam que é uma honra ter todos vocês aqui. As coisas todas vão dar certo no seu devido tempo. Com fé, com esperança. A gente só chega em algum lugar quando entende qual é o caminho. Que todos vocês sejam abençoados e que todos tenham prosperidade na vida. Que assim seja, meus queridos. Peço a todos que nos juntemos para nós fazermos a oração e darmos início aos nossos trabalhos.